gente, tudo bem? Hoje eu venho então com o diário de gravidez da minha segunda gravidez, pra quem não sabe. Então, atendendo aí o pedido de vocês, eu resolvi fazer sim o diário. E nesse vídeo então eu vou contar como que foi os primeiros meses, como que eu descobri, e eu espero muito então que vocês gostem. Então vamos lá! Bom, meninas, vamos começar do começo. Então esse vídeo vai ficar um pouquinho longo, esse primeiro diário, porque eu vou contar tudo como foi para vocês, mas os próximos diários eu quero fazer de uma forma diferente e no próximo diário então eu explico para vocês como vai ser. Mas enfim, nesse então eu vou começar contando como foi a descoberta, porque vocês ficaram muito curiosos para saber como que eu descobri que eu estava grávida novamente. Para quem não sabe, eu tenho um bebê de 8 meses e descobri que eu tô grávida de novo. Então eu vou contar para vocês como foi. O Gustavo nasceu e se passou os 40 dias de resguardo e aí eu fui no médico e a médica me passou um remédio, um anticoncepcional próprio para amamentação que eu tinha que tomar direto, não precisava parar. E eu comecei a tomar esse anticoncepcional então. E, gente, me perdoem, eu não lembro o nome do remédio, eu sou péssima em recordar de nomes e se eu lembrar ou se eu achar o remédio, né, o nome, eu deixo aqui pra vocês, mas se não, me desculpem mesmo, mas eu não lembro. Mas é um remédio próprio para quem tá amamentando e você toma ele direto. Bom, então ela me receitou esse remédio e aí muitas pessoas me diziam, pessoas da família mesmo, que não era para eu confiar nesse remédio, que esse remédio é fraco e ouvi várias coisas. Então eu fiquei com medo, mas eu não queria tomar um remédio normal, de quando mesmo a gente tá normal, assim, sem estar grávida, eu não queria, porque eu fiquei com muito medo do meu leite secar e de eu não poder amamentar meu filho. Então era meu sonho amamentar o meu filho, era o meu sonho amamentar o Gustavo, então eu resolvi escutar a médica e tomar esse remédio. Mas eu fiquei com a pulga atrás da orelha porque todo mundo da minha família falava que não era pra eu confiar. Então eu não confiei só nesse remédio assim totalmente nele, eu me preveni usando preservativo e não confiei totalmente nele porque eu fiquei com medo. E o que eu mais temia era ficar grávida novamente, porque eu já tinha visto vários casos, inclusive na minha família mesmo tem vários casos de pessoas que engravidaram amamentando e logo após ter o bebê, então aquilo ficava na minha cabeça e eu tinha muito medo de acontecer isso. E aí eu, continuei tomando remédio, até que aos 6 meses o Gustavo começou a largar o peito. Então ele começou a mamar só um peito, depois ele foi e parou de vez a amamentação, não quis mais. Antes dele parar de vez, eu já estava pesquisando e eu vi que o remédio ia ser mais fraco ainda, que não ia ser, que o remédio ia ser inútil, que eu devia trocar de remédio já que ele tava mamando pouco, né, já tava quase parando. Então, ao invés de eu comprar o remédio novamente, eu fui, conversei com a médica e ela receitou que eu tomasse o remédio que eu já tomava, que era o ciclo 21. Eu sempre tomei esse anticoncepcional e aí eu voltei a tomar ele, tomando as devidas precauções, já que você tem que tomar o remédio por um determinado tempo para ele fazer efeito e você poder confiar nele. Então, até aí nada de menstruação. Vocês sabem que quem tá amamentando, quem acaba de ter um bebê, demora a menstruação vir, o corpo, né, normalizar e tudo mais. Então, ainda não tinha descido menstruação. Comecei a tomar então o ciclo 21, quando o Gustavo fez 6 meses. E fui tomando no 6º mês dele, no 7º mês dele. E aí quando ele fez 8 meses, eu comecei a me preocupar, já que a minha menstruação não tinha vindo. Eu conversava com todo mundo e a menstruação já tinha vindo e nada da minha vinda. E aí, gente, que até então eu não estava com nenhum sintoma.
assim, de gravidez. Até então eu não estava com nenhum sintoma. Eu comecei então a me preocupar e fui pesquisar na internet, porque eu amo pesquisar tudo. E eu fui no Baby Center e vi que tinha várias mamães lá relatando a mesma coisa, que ainda não tinha descido a menstruação e tudo mais. E aí eu fiquei aliviada, falei, ufa, né? Ai, não tô grávida, calma que isso é o meu corpo que ainda não captou e ainda não desceu a menstruação. Mas calma que vai chegar. E aí, gente, que o Gustavo ele foi passar por uma consulta. Pra quem não sabe, eu faço consultas pela rede pública e tudo mais. Então, o Gustavo foi ter uma consulta. E aí eu resolvi perguntar à enfermeira que tava lá. Eu já conheço ela, ela fez vários pré-natais meus. E aí eu perguntei a ela. Falei, Marcela, minha menstruação não chegou ainda, expliquei, né, dei o relatório pra ela. E aí ela falou, bom, pelo que você tá me falando, você tomou o remédio direitinho, assim, eu tenho certeza que você não tá grávida, mas vamos fazer um exame, o beta-HCG, pra gente tirar essa desconfiança aí. Tá, gente, eu saí de lá assim com meu coração apertado, apertadíssimo. Falei, não é possível que eu tô grávida, não, eu não tô grávida, tá. E aí, né, rede pública demora um tempo, demorou aí mais ou menos uma semana pra sair o exame pra eu fazer, né, o dia do exame. E aí, gente, que eu comecei a ter sintomas, eu comecei a ficar super enjoada, muito enjoada mesmo, não cheguei a vomitar, mas eu ficava com enjoo, assim, terrível. Eu falava com a Alan, tô enjoada, será que eu tô grávida? E comecei a cogitar mesmo a ideia de estar grávida, mas até então era só um enjoo. E aí, né, conversei com a médica, com a enfermeira, aliás, e ela falou comigo, não, isso pode ser da sua cabeça, né, seu psicológico e tal, vamos esperar o beta. Tá, gente, então foi uma ansiedade até esse beta sair, e aí o beta ia demorar muito pra sair o resultado, eu não aguentei e falei não, porque eu fiz o beta pela rede pública, então demorava um tempo pra chegar, não é igual você paga e você já pega no mesmo dia. Falei, e eu, gente, eu tinha muito medo de pagar um exame assim de sangue ou de fazer um exame de farmácia, porque, sabe, no fundinho do meu coração algo me dizia, você tá grávida, você vai ser mamãe de novo. Só que eu não queria acreditar de maneira alguma, então eu corria assim de testes. Eu nem queria ir no dia do exame de sangue, gente. O Alan falou, não, você vai fazer sim. E aí eu falei com a Alan, compra o exame mais baratinho que você achar lá na farmácia que eu vou fazer. E aí, gente, no dia seguinte, cedinho, nem dormi direito, vai eu fazer o exame. E aí, gente, assim que eu fiz o xixi, foi igualzinho do Gustavo, assim. O teste pede 5 minutos pra aguardar e não precisou nem de 1 minuto. Eu juro pra vocês, assim que eu fiz o xixi e coloquei o palitinho no xixi, apareceu a segunda listra assim, já. Eu tô até com o teste aqui, vou mostrar pra vocês. Então tá aí a segunda listra. E ao contrário da gravidez do Gustavo, de quando eu vi o teste, assim, eu senti desespero total. Ao contrário da do Gustavo, assim, que eu fiquei super feliz, eu pulava no banheiro, não esqueço, gente. Quando eu vi ali a segunda listra que logo apareceu, eu fiquei desesperada, eu não sabia o que fazer, eu não sabia se eu chorava, se eu tremia muito, muito, muito. E aí, assim, sem reação, eu vim aqui no quarto, o Alan tava dormindo e chamei ele e falei, Alan, tô grávida. E a reação dele, gente, foi cair no chão. O menino, assim que eu falei com ele espatifou no chão, assim, abriu os braços. E eu falei, pronto, morreu. O que aconteceu com esse menino, né? Na hora ele caiu lá pro chão e eu sentei na cama, assim, desesperada. Eu chorava muito, eu falava, eu não quero, sabe? Eu até me arrependo de ter falado isso, porque é um presente que Deus quis me enviar novamente. Mas enfim, eu falava que não queria, eu liguei, a primeira pessoa que eu liguei foi pra minha mãe, eu chorava muito no telefone, isso era 5 e pouco da manhã. E minha mãe, ela me deu muita força, ela falou, calma Camila, e conversou muito comigo.
mas eu não queria aceitar, eu chorava muito. E o Alan logo se levantou do chão, que ele viu assim que eu tava muito desesperada. E aí ele veio me ajudar também, me consolar, me confortar, mas nada fazia eu compreender. E agora, gente, eu estou assim 100%. Graças a Deus eu posso dizer pra vocês que eu estou 100%. Hoje eu só peço que o meu bebê venha com saúde, venha perfeito com saúde. É só isso que eu peço. Mas assim, no dia, nas semanas, nas primeiras semanas, eu fiquei assim, muito mesmo triste, eu fiquei muito triste, eu fiquei muito arrasada, eu fiquei me sentindo culpada e eu fiquei me sentindo burra e tudo mais. Mas então foi essa a longa história de como eu descobri que eu tava grávida novamente. E aí eu fui consultar o Gustavo agora, levei ele na consulta há poucos dias e a médica falou: Camila, realmente eu fiz um ultra, vou mostrar pra vocês, e aí eu descobri que eu estava com 15 semanas na ultra. E aí eu falei com a médica e ela falou: você engravidou tomando o primeiro remédio, então agora a gente vai ter que te passar uma injeção ou um remédio mais forte, porque realmente você é muito fértil. E foi isso, gente. Então agora eu vou falar rapidamente pra vocês como foi aí os primeiros meses. Então logo depois que eu descobri, eu comecei a sentir bastante enjoos, mas os meus enjoos, eles são engraçados, que eles são assim, se passar de 3 horas que eu não me alimentar, eu passo mal, eu fico enjoada, mas não é de vomitar, como foi também do Gustavo, eu não vomitei nenhuma vez. Então, graças a Deus. E aí, os meus enjoos são assim, se eu passar da hora de comer, eu fico enjoada. Mas no início foi assim, uns enjoos mais fortes, mas depois logo passou, não senti mais nada. Eu só sinto muita fome, cansaço. Eu acho que um pouco também do cansaço é porque eu fico, em movimento o dia todo atrás do Gustavo. Agora ele deu os primeiros passinhos, então engatinha muito e eu tenho que ficar louca atrás dele. Então eu me sinto muito cansada. Mas, gente, essa gravidez eu tô me sentindo tão bem, eu juro pra vocês que, assim, tá sendo uma gravidez muito diferente. Desde o início eu falei pra minha mãe, assim, tá sendo muito diferente. A do Gustavo, vocês viram aí os meus diários, tudo que eu sentia, mas essa gravidez com certeza eu tô sentindo totalmente, assim, tudo diferente, tudo, até mesmo o crescimento da barriga tá diferente. Não tive dor nos seios, ao contrário da gravidez do Gustavo também, que os primeiros sintomas foi dor nos seios. Eu não tive dor nos seios, assim, nada, e eu só sentia cólica, que parecia, que a menstruação ia vir, por isso que eu também, de novo, não achei que eu estivesse grávida. Mas lá dentro me falava que eu tava grávida, então eu tive cólica e enjoo. E depois, agora eu estou então, gente, vou fazer 18 semanas. Depois de amanhã eu completo 18 semanas. Então eu fui fazer um ultra, assim, logo que eu passei pela médica e tudo, ela já me passou um pedido do ultra. Eu tive então a primeira consulta de pré-natal. Ganhei aqui a minha cadernetinha da gestante. Nem acredito, gente, que eu tô passando por tudo isso de novo. Mas é uma cadernetinha assim bem legal, tem várias explicações e várias coisas. É super legal, diferente da do Gustavo. A do Gustavo era diferente. Então, essa cadernetinha. Uma coisa que aconteceu nessa gravidez que também foi igual na do Gustavo é que eu perdi muito peso pra depois ganhar. Então eu fiquei um palitinho, gente. Teve uns meses que eu estava muito magra. Então eu emagreci. Eu não sei quanto eu cheguei a pesar, mas eu emagreci muito. E agora então na consulta de pré-natal eu estava com 52,2 kg. O meu peso assim normal é 52 quilos, mas eu havia emagrecido muito, então eu não sei nem quanto peso eu cheguei, quanto eu ganhei. Mas essa consulta eu estava com 52,200 e eu estava de 14 semanas na consulta, tá? Então comecei a tomar o sulfato ferroso, o ácido fólico, que já são meus companheiros aí, e fui fazer o ultra.
E foi super engraçado, porque eu não estava nem um pouco ansiosa para fazer a ultra, eu queria fazer para ver se o bebê tava bem, se tava tudo bem, de quantos meses eu tava, que eu não tinha ideia de nada. Mas assim que eu marquei com a menina no telefone, eu comecei a ficar muito ansiosa. E, gente, eu dei até piriri, eu fiquei muito ansiosa. E o Alan ria, falava isso, você tá falando que não tava ansiosa, agora você tá. Não sei porquê, assim que eu marquei, me bateu uma ansiedade assim imensa. E aí então eu fui fazer a outra e falei, quem sabe eu já não descubro o sexo, né? Porque eu não sabia de quanto tempo eu tava, já tava com a barriguinha. E outra coisa, gente, assim, uma das primeiras coisas que eu notei antes do enjoo foi o meu corpo, que modificou assim muito. Do Gustavo também não aconteceu isso, a modificação assim tão grande no meu corpo. O meu corpo ficou muito esquisito, gente. Eu fiquei assim toda sem, eu não sei explicar pra vocês, mas o meu corpo ficou muito estranho. Eu achava aquilo muito estranho, mas né, nem imaginava que era gravidez. Enfim, fui lá fazer o ultra então e tava de 15 semanas. Quando eu fiz esse ultra, e tava lá o bebezinho e só de eu falar assim, é uma emoção muito, muito grande, mas assim, foi uma sensação ótima de saber que tava tudo bem, assim, eu fiquei super feliz. E aí tá tudo normal, a ultrassom, tudo bem, graças a Deus. Então tá aqui o ultra, ó, o bebezinho super pequenininho, não deu pra ver assim muito bem não. O médico focou mais na coluninha, em, né, tirar as fotinhas das coisas mais importantes. E aqui, gente, não vai dar pra vocês verem, ó, mas nessa fotinha aqui, ele tirou a foto, né, e tirou o print e colocou a setinha. Porque ele procurou e ele falou assim, bom, você já tem filho? E eu falei que já tinha um menino, ele falou assim, olha, tô achando que vem uma menina por aí, olha aqui, me mostrou assim o formatinho que parecia uma menininha. Então, não está confirmado aí se é menininha mesmo, eu até falei lá no Insta e na fanpage, mas eu vou confirmar agora no ultra morfológico e eu conto pra vocês se é menina mesmo ou se é outro menininho. Mas enfim, o médico acha que é uma menina. Então vamos ver, meus amores. Só espero que vocês tenham gostado mesmo. Eu estou fazendo esse diário com muito carinho pra vocês. Sei que tem muitas mamães também que estão passando pelo mesmo que eu, gente. Poxa vida, eu nunca imaginava que eu ia ter leitoras passando pela mesma situação. E tem sim leitoras que também descobriram que tá grávida e tem já um bebezinho. Então, muito obrigada mais uma vez pelo carinho. Um super beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau!